Oi, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui o professor Sandro Luiz Fernandes, mais uma aula de História para o sétimo ano. E a aula de hoje falaremos sobre as primeiras revoltas que aconteceram na colônia. A colônia de Portugal, que depois virou o nosso país chamado Brasil. Ali, mais ou menos na metade do século XVII, algumas pessoas começaram a se manifestar contra Portugal. Foram movimentos em vários lugares do país querendo um pouco mais de liberdade para a colônia. Vamos ver então como isso aconteceu. Aqui vocês têm uma imagem do Gendas, ele pintou essa obra já no século XIX, então esta obra aqui não é, que está na página 37 do livro de vocês, ela não é exatamente uma obra que trata do período das primeiras revoltas. Mas essa obra tem um aspecto interessante que é o seguinte: ela mostra a diversidade do povo que morava na colônia, certo? Então aqui, como eu falei para vocês, o Brasil já não é colônia nessa foto, nessa pintura, desculpem, nessa pintura do Rugendas, mas ela é legal para ilustrar a diversidade da colônia. Como é que era viver na colônia de Portugal lá no século XVII, 1600 e pouco, até na virada para o século XVIII, 1700 e pouco. Então, quem morava no Brasil no século XVII? Lá por 1640. Por que 1640? Foi quando Portugal se separou da Espanha. Lembram que eu falei para vocês que de 1580 a 1640 teve a União Ibérica? Portugal e Espanha foram governados por um rei só, o rei Felipe da Espanha. Em 1640 houve a separação desses dois países e a colônia brasileira voltou a ser só de Portugal, certo? Então, nessa época, quem morava aqui no Brasil? Espanhóis e portugueses, sem nenhuma dúvida. Esses eram os homens bons. Por que homem bom? Para ser considerado uma pessoa importante naquela época, tinha que ser maior de 25 anos, casado, católico, não podia ser impuro de sangue, significa que não poderia ser misturado com um indígena ou com um negro. E é claro, tinha que ser rico, proprietário de terras. Proprietário de terras. Continuando a leitura ali. No entanto, esses critérios eram elásticos na colônia, pois devido à falta de uma elite de berço, ou seja, uma elite que nascesse no Brasil, reconhecida pela tradição familiar, a coroa deveria se apoiar nos poderes locais. A coroa era o rei de Portugal. Então tinha que ter poder aqui no Brasil. A condição de cristão novo ou posteriormente de mulato nem sempre era um impeditivo para se chegar à Câmara. O que era a Câmara? A Câmara era o lugar das leis, certo? A Câmara de Vereadores. Então, cristão novo quem era? Era a pessoa que foi recentemente convertida ao cristianismo, normalmente judeus. E mulatos eram filhos de portugueses com, normalmente, mulheres negras. Então, mulato era mistura, certo? É até um nome meio pejorativo, porque mulata também vem de mula, né? Mulato vem de mula também. Mas esse é um outro detalhe. Aqui, então, esses eram os habitantes da colônia brasileira. Ó, colonos que eram considerados homens bons, né? Religiosos, indígenas, negros. Mas e os filhos dessas pessoas? Os casamentos, como é que aconteciam? Bem, os casamentos aconteciam, como eu disse, entre indígenas e brancos, portugueses, indígenas e negros, negros e brancos. E aí tem uma coisa importante. Todas essas pessoas eram habitantes da nova colônia. E aí, um detalhe importante também, para não ficar muito misturado o negócio aqui na colônia, Portugal, inclusive, mandava mulheres que não tinham família em Portugal para casar com colonos aqui, para, segundo os portugueses, melhorar, né? Melhorar é uma palavra ruim, a população brasileira. Está aqui um exemplo de homem bom, ali sendo conduzido. Uma liteira, né, que era esse transporte na rede, ali carregado por dois escravizados. Esse é um exemplo de homem bom, um homem branco, rico, católico, mais de 25 anos. Essa pessoa tinha vantagens no Brasil colônia. Uma coisa importante é que essa pintura é de 1822, do Debré. Não se esqueçam que nós estamos falando lá de 1640 até mais ou menos 1700 e pouco, certo? Então, é só para esse exemplo do homem bom para vocês lembrarem do que nós estamos falando agora há pouco. Então, como eu disse para vocês, os
portugueses colonizaram o Brasil. Está aqui a bandeira de Portugal misturada com a bandeira brasileira, porque foi acontecendo uma coisa importante, ó. Administradores eram portugueses, tinham filhos aqui no Brasil, tinham netos, tinham bisnetos, e cada vez mais as pessoas iam criando raízes no Brasil. O que quer dizer raízes no Brasil? Iam gostando de morar na colônia, certo? Então essa é uma ideia interessante para entender por que essas pessoas começaram a fazer revoltas contra Portugal. Então, essas pessoas que nasceram no Brasil ou que vieram de outro país, Portugal, Espanha, por exemplo, e gostaram da colônia, né, elas fizeram, algumas dessas pessoas fizeram revoltas no Brasil. Então nós temos aqui 5, pode ver que todas mais próximas ao litoral, já que o Brasil nessa época era basicamente ocupado no litoral. O interior já tinha ocupação, mas o litoral era mais importante. Tem revolta em São Luís, onde hoje é São Luís do Maranhão, revolta em Olinda e Recife, revolta em Vila Rica, que hoje é Minas Gerais, dos Emboabas, também em Minas Gerais, São Paulo, ali, porque Minas Gerais, na verdade, em momento pertenceu a São Paulo, e a aclamação de Amador Bueno em São Paulo, na capitania de São Vicente, na vila de São Paulo. Né? Não existia estado do jeito que nós temos no mapa. Esse mapa é um mapa atual, mas falando das revoltas que aconteceram lá no século XVII e XVIII. A primeira, que não está no material de vocês, é uma revolta interessante. 1641, um ano depois que Portugal se separou da Espanha, os espanhóis que estavam no Brasil não gostaram muito dos portugueses proibirem, por exemplo, a escravização de indígenas, fizeram uma revolta e tentaram fazer uma aclamação. O que é uma aclamação? Tornar alguém rei. Queriam que esse senhor aqui, o Amador Bueno, virasse rei do Brasil. Ele não gostou muito da ideia, não aconteceu muito nessa revolta aqui, porque ninguém foi punido, né? O Amador Bueno, ele se escondeu aqui nesse mosteiro de São Bento, que fica em São Paulo, essa foto é atual do mosteiro de São Bento, ele se escondeu no mosteiro de São Bento, porque ele tinha negócio com os portugueses, não queria estragar o negócio português. A revolta não foi nada, mas foi importante, porque foi a primeira revolta nativista da colônia brasileira em 1641. Vejam que foi antes, inclusive, do fim do Quilombo dos Palmares. Esta revolta envolveu os bandeirantes, porque os bandeirantes gostavam de prender indígena. E a coroa portuguesa não queria mais isso, queria escravizar apenas negros. E o pessoal, né, de São Paulo não gostou, tentou fazer essa aclamação desse novo rei. Esse novo rei não topou, mas não deu em nada. A revolta de Beckman, os irmãos Beckman, em 1684, lá no Maranhão, foi uma revolta de classe alta, por conta da falta de escravizados, do desabastecimento e preços altos de produtos. Estão vendo no mapa ali, né, o mapa em que mostra a capitania do Maranhão, aqui, né, capitania do Maranhão, e que ela precisava, naquele momento, de que a colônia, desculpe, que a corte lá de Portugal olhasse para eles, mandassem produtos, mandassem condições de vida melhor, inclusive mandassem negros para lá para serem escravizados. Isso não aconteceu, houve uma revolta, mas a revolta foi debelada, quer dizer, a coroa portuguesa acabou com a revolta e no Maranhão daí se extinguiu a revolta dos Beckman, não deu em nada. A revolta dos Emboabas. A revolta dos Emboabas fica numa região, algumas pessoas vão chamar os Emboabas de paulistas, mas ficou numa região onde hoje é Minas Gerais. Mas naquela época, São Paulo era tudo aquilo que está ali no mapa, tá vendo? São Paulo era tudo isso aqui, envolvia Paraná, Mato Grosso, onde hoje é Paraná, Mato Grosso, tudo isso aqui. Então, esta revolta dos paulistas, né, porque era na região de São Paulo, mas onde hoje é Minas Gerais, queriam liberdade para procurar ouro. Os paulistas venceram, né, porque assim, a coroa significa que a coroa deixou que eles procurassem ouro nessa região. E o resultado foi que a capitania de São Vicente se tornou São Paulo, separou Rio de Janeiro, e logo depois apareceu a capitania de Minas Gerais, que seria o lugar em que muito ouro e diamante foi encontrado no Brasil. A Guerra dos Mascates, outra revolta nativista. Mascates são comerciantes, e foi uma revolta que aconteceu lá em Olinda e Recife, lá em Pernambuco,
né? Depois que os holandeses foram embora daquela região, os fazendeiros não queriam que os comerciantes tivessem ganhos. E os comerciantes queriam mais vantagens. Olinda era a cidade dos fazendeiros, Recife dos comerciantes, e houve um conflito entre esses dois grupos, né? E aí depois a colônia conseguiu fazer com que esses dois grupos voltassem a não guerrear, e os comerciantes tiveram vantagens para comercializar naquela região. Aqui, só por curiosidade, né? Tá aqui Olinda na frente e Recife nos fundos. São duas cidades co-irmãs, né? Uma é 2 anos mais velha que a outra só. Elas têm mais de 480 anos, são cidades antigas. E Recife é a capital, Olinda é considerada uma cidade do interior, não tem todas as vantagens que Recife tem, né? Recife, parabéns Olinda, porque o aniversário delas, inclusive, é no mesmo dia. Só para vocês, uma curiosidade para vocês sobre a região. A revolta de Vila Rica. Vila Rica é onde hoje fica a cidade de Ouro Preto, né? Antigamente chamava Vila Rica, hoje chama Ouro Preto. 1720, um grupo de pessoas estava reclamando dos portugueses por conta da... Queriam o fim dos impostos, menos taxa, queriam que a venda dos produtos não fosse só para Portugal e queriam que as casas de fundição, onde se cobrava imposto e se fundia o ouro que pertencia ao rei de Portugal, também deixassem de existir. Então eles queriam mais liberdade. Os donos de minas de diamantes reclamaram disso. Então, houve acordo, mas o acordo não foi respeitado. Houve perseguição, prisão e assassinato. E o assassinato, infelizmente, mais importante foi do Filipe dos Santos, um dos revoltosos, que foi assassinado em praça pública para servir de exemplo. Isso em 1720. Daqui a imagem, né, do julgamento do... É claro que esse quadro é um quadro pintado recentemente, no século XX, mas é uma imagem do Felipe dos Santos, está ali no centro, né, sendo julgado aqui, né? E aí depois ele vai ser enforcado, certo? Felipe dos Santos, que era uma pessoa que reclamava por maior liberdade na colônia. Certo? Então essas foram as revoltas nativistas, a revolta dos irmãos Beckman, dos Emboabas, dos Mascates, a revolta de Vila Rica ou a revolta de Filipe dos Santos. Vocês irão encontrar em alguns livros chamando também de revolta de Filipe dos Santos. Todas revoltas nativistas, por quê? Porque eram de brasileiros ou portugueses ou espanhóis que gostavam muito da terra e queriam mais liberdade em relação à coroa. Certo? Então, vamos lá para as atividades. Não se esqueçam, escrever na atividade é muito importante. Escrever o teu raciocínio, a tua maneira de contar a história, a tua narrativa. Vamos lá então para as atividades.